aí falando, né, nesse contexto de espaço rural, espaço urbano, paisagem urbana, paisagem rural, a gente vai ter a natureza. Natureza e a sua importância no mundo, tá? Então, a natureza, o que seria a natureza, né? A natureza, ela vai no contexto do que é natural, o próprio nome já fala, ou seja, no contexto de plantações, de vegetação nativa, de florestas, de animais silvestres, tá? Tudo isso está presente aí na natureza. Então, a gente tem a natureza como algo importante, tá? É de um ciclo natural que a gente precisa ter atenção e cuidado e preservá-la. Por quê? Na natureza a gente vai ter presente, além das florestas, das plantas, das flores, dos animais, a gente também vai ter os rios, né, os lagos, o solo, tudo isso está nesse contexto da natureza. E é da natureza que a gente tem nosso sustento, não é? O nosso alimento vem da natureza, tá? Até muitas coisas que a gente tem, roupas, calçados, acessórios, essas coisas todas também vêm da natureza. Claro que até se transformar no que é algo que a gente utiliza, né? Por exemplo, uma roupa, passa por todo um processo aí de modificação industrial, tá? Para chegar a virar um produto. Mas esse produto, ela vem da natureza. Então é da natureza que a gente tira nosso sustento, os nossos alimentos e nossas roupas e nossos objetos que a gente utiliza aí no dia a dia, ok? E aí, quando a gente fala de natureza, a gente pensa em duas coisas principais, nas paisagens naturais, nas suas belezas e nos problemas que existem, muito presentes na atualidade, de problemas ambientais, no sentido de destruição da natureza. A gente tem diversos problemas aí devido a diversas ações incorretas aí que o homem, né, enquanto ser humano, acaba fazendo, provocando, e isso é algo bastante negativo para a nossa vida. É preciso que a gente pense nesses problemas ambientais, ok? Que a gente pense na preservação da natureza e que a gente pense também no nosso presente e futuro, porque o nosso presente e futuro depende das nossas ações. Se eu tenho uma paisagem natural, onde a gente tem serra, tem floresta, tem diversos animais silvestres, temos um rio, temos lagos. Se eu chego lá e destruo tudo aquilo, vou ter uma paisagem modificada por uma ação essa que muitas vezes transforma todo um ciclo natural. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um rio nesse contexto de paisagem e chego lá e tiro toda a plantação que está à beira do rio, porque eu quero construir várias casas, tá? Quero transformar ali uma paisagem diferente para que as pessoas vão lá e fiquem lá e desfrutem daquela paisagem do rio. Porém, eu vou destruir toda aquela vegetação que está próxima ao rio para construir essas casas. Isso é uma ação que vai modificar o processo natural daquele rio. Por quê? Quando a gente tem um rio e a gente tem diversas plantas, árvores, tal, o que acontece? Se eu chego aqui e retiro essa vegetação, essas plantas, essas árvores, eu vou ter um solo desmatado, tá? Sem vegetação. E um solo sem vegetação
significa que a gente vai ter areia, tá? Solta. Por quê? Você já deve ter observado, sei lá, você deve ter plantado no quintal da tua casa, por exemplo. Já deve ter observado que quando você tem uma planta, você tem um terreno mais sólido, tá? Mais sólido. Quando você arranca aquelas plantas, o que acontece? A gente arrancou a planta, a gente vai ver a raiz dela, e a raiz dela vem junto, tá? A areia, o barro, o solo que estava lá. E ao retirar essas plantas, a gente vai ter um solo solto, tá? Uma areia solta. E essa, com a chuva e com o vento, vai sendo levado para dentro do rio e vai assoreando o rio, vai fazendo com que o rio fique cheio de areia e a sua profundidade ela vai diminuindo, porque está enchendo de terra, de areia, de barro, depende do solo que está ali. Porque eu tirei a árvorezinha que tem raízes e a raiz da árvore ela segura a areia ali, a terra ali. Por isso que é importante que a gente tenha muita vegetação próxima aos rios, porque isso faz com que o rio ele não sofra esse assoreamento, não encha de areia, de barro, essas coisas. E o rio ele vai ter seu fluxo normal, não vai ser aterrado, vai ter a profundidade normal dele, tá? E vai permanecer. Se eu tiro a plantação, essa areia ela vai sendo introduzida, vai entrando aqui no rio e vai fazendo com que essa profundidade acabe e provoca muitas vezes alagamentos. Vamos dizer aqui que no nosso exemplo a gente vai ter algumas casas aqui próximas, tá? Algumas casinhas aqui próximas. E tudo que vamos dizer que aqui é uma localidade, um povoadozinho, tem algumas casas próximas, mas as pessoas que moram ali, até então, elas só tinham algumas plantaçõezinhas próximas, algumas plantações e tal, mas mantinha a floresta, a vegetação nativa lá naquela área, porque se preocupa com o ambiente, que sabe que é preciso ter aquelas plantas para que o rio ele permaneça daquela forma. Essas pessoas vão ao rio, tiram um pouco de água para consumo, mantém limpo as margens do rio, tem toda uma preocupação com esse rio. Porém, vem aí uma pessoa lá e viu um rio, viu que poderia construir ali, porque dá para fazer sei lá, um ponto turístico, que eu posso alugar casas lá, para as pessoas ficarem lá, e vou lucrar com isso. Então cheguei e tirei a mata que estava ali e construí casas. Eu quero saber que eu quero casas, que eu vou alugar e pronto. Quando eu construo e faço tipo uma praia aqui, tá? Uma prainha e tal, que é para as pessoas virem aqui tomar banho. Porém, com o desmatamento, eu tive areia no rio e a sua profundidade foi modificando. E o que aconteceu? Essa água alagou toda essa área aqui no entorno do rio, atingindo as casas que estavam próximas. E isso foi um desastre total, porque mudou o percurso natural do rio, né? A gente tem nosso rio aqui e com esse desmatamento a gente alterou o seu percurso natural, e a água que estava aqui no rio, né, naquele rio, ela esbarrou-se e alagou aí toda a área ao seu entorno, atingindo as casas, as pequenas plantações que tinham ali daquelas moradores. E tudo isso foi um processo do impacto ambiental. Então é praticamente isso que acontece aí com algumas ações desse tipo. O homem vai lá, modifica, desmata,
causa um problema ambiental e muitas vezes atinge pessoas que estão próximas, que não tem nada a ver com aquilo ali, com aquela ação incorreta, mas que são prejudicados devido a ações negativas como essas. Além dessas questões de desmatar, a gente também tem a questão de poluir. Muitas pessoas vão para a floresta, vão acampar, vão para o rio, passar um dia no rio, tomando banho, desfrutando a natureza, mas não tem o cuidado das coisas que levar, não deixar lá. O que acontece? Muita gente vai, leva várias embalagens de refrigerante, de pipoca, de várias coisas, e ao invés de ter o cuidado de consumir e pegar aquelas embalagens, de guardar e levar consigo, até colocar no local apropriado, né, numa lixeira, não, consome, joga aquilo ali e cai no rio. Ou fica lá na floresta. Uma embalagem dessa demora bastante tempo para se degradar, se desmanchar. O que acontece? O impacto ambiental devido a esses resíduos aí jogados na natureza. E não pode acontecer isso porque isso modifica o processo natural. Isso é um exemplo de poluição ambiental em áreas naturais. Se a gente for pensar no exemplo de poluição ambiental nas cidades, a gente também tem um prejuízo muito grande aí e um impacto também. Temos muitas cidades grandes, por exemplo, tem uma encanação dos esgotos, né? A gente tem toda uma rede de esgoto. O que acontece? Muita gente está na rua, come uma coisa e joga na rua. Joga. E aquele resíduo ali ele vai acumulando, vai ficando presente nas ruas. Além do impacto visual, né? A gente passa numa rua, tá cheio ali de resíduos, né? Popularmente chamado como lixo. E aquilo ali, além do impacto visual, nossa, como que rua suja. Além daquilo, tem também o prejuízo quando chove, por exemplo. Tá tudo aquilo ali. Choveu, a água vai levar e vai entupir a encanação. E isso vai sofrer vários processos de impacto. Entope as casas, chega nas casas, o esgoto começa a desaguar nas casas e tem todo um problema aí de higiene, de poluição. Por isso que é importante que a gente tenha consciência de que a gente consumir alguma coisa, pegar as embalagens e colocar no local apropriado para que evitemos esses tipos de situações. Boa parte das enchentes que ocorrem nas cidades são devidos ao mau planejamento, claro, né? A gente infelizmente tem um saneamento aí muitas vezes precário, muita encanação que não é apropriada para aquele esgotamento e acaba entupindo. Mas um dos problemas principais também aí que causa essas questões de enchente são esses resíduos que a gente joga na rua, que a gente joga em locais inapropriados e faz com que todo esse processo ocorra aí, prejudicando toda a população que vive naquele lugar, tá? Então é importante que a gente tenha essa consciência, que a gente evite jogar, né, esses resíduos, aí conhecidos como lixo, em locais que não devem ser colocados. Não custa nada a gente pegar esses resíduos, colocar no local apropriado, depois a coleta, vir buscar e levar para seu destino final, que aí vai para o aterro sanitário e pronto, vai para a reciclagem, outros vão para o processo aí de aterramento, essas questões. Então a gente precisa pensar também nisso, que isso traz um impacto ambiental bastante forte, principalmente nas cidades. E na natureza, na área rural, a gente tem que pensar no impacto que aquilo ali vai causar na vegetação, na floresta, no solo, na água. É um problema bastante forte, que a cada dia temos mais presenciados, porque a gente tem muita gente vivendo aí no mundo, são muitas pessoas, e essas pessoas não constroem um hábito de preservar, de não contaminar os locais. A gente tem diversos prejuízos aí,
tanto naturais, como dá prejuízo para a gente mesmo, no sentido das nossas casas, né? Então a gente tem que pensar tudo isso aí. Se a gente prejudica, provoca um impacto no ambiente aí, na natureza, a gente vai ter consequências que só vai prejudicar nós mesmos, a nós homens, a nós seres humanos, tá? Então a gente precisa pensar aí. Não vou fazer isso porque isso vai fazer mal à natureza, vai fazer mal a mim no futuro, tá? Evitar aí essas questões. Uma outra coisa que é muito comum, que a gente também tem que pensar, principalmente quem mora na área rural, é não queimar o lixo, tá? Evite fazer queimadas. A queimada prejudica o solo, prejudica a natureza. É pegar aqueles resíduos e pronto, colocar num destino aí da coleta seletiva, coleta de lixo aí do povoado ou da cidade. É buscar junto com o gestor, se no seu povoado não tem coleta, chegar junto ao gestor e dizer, a gente precisa que tenha coleta lá para levar nossos resíduos para o aterro sanitário. Por que acontece? Muitos povoados, muitas localidades não têm a coleta. E a população tem que, tem que se livrar daquele lixo, né? Não vai ficar com aquilo ali guardado. Então o que acontece? Muitos vão queimar, não tem onde colocar, alguns colocam num terreno assim, mas isso traz impactos. É tentar junto ao gestor fazer com que pelo menos uma vez, no mínimo 2 vezes por semana, passe um carro que leve aqueles resíduos. Porque hoje é uma realidade. Por mais que a gente esteja numa localidade distante um pouco da cidade, não tenha nenhum comércio lá, mas a gente tem produtos, a gente adquire produtos. Eu, por exemplo, moro numa localidade que fica um pouco distante da cidade, mas toda semana eu vou lá na cidade para comprar produtos, para comprar meu feijão, comprar meu arroz, meu macarrão, comprar meus biscoitos, meu leite, essas coisas que a gente utiliza, sabonete, e tudo isso vem em embalagens. E essas embalagens precisam de um destino que seja sustentável, não é? Então é uma realidade, todos nós temos acesso a produtos, tá? Hoje em dia a gente tem acesso, e esses produtos vêm embalados, a gente precisa pensar nessas embalagens. Então a gente precisa dar um destino correto a eles. E a melhor forma é chegar junto às pessoas responsáveis pela gestão do local e pensar e dizer, olha, a gente precisa ter uma forma de coleta nesses produtos para a gente não queimar mais, para a gente não colocar mais no terreno, porque isso faz mal à natureza, faz mal ao meio ambiente, tá? É pensar nisso e dar o destino correto a esses produtos. Pois é praticamente isso, em termos de problemas ambientais. Essa é uma de várias e várias outras coisas que a gente tem aí de problemas, tá? Esses foram alguns exemplos que eu estou trazendo para vocês aqui. E é isso, em termos de natureza, a gente pensa na natureza, a gente tem que pensar na sua preservação, para que continue, tá? O ciclo natural e que todos consigam aí viver de forma, né, de uma boa forma, todo mundo viva tranquilo aí, sem problemas maiores, ok? Agora a gente vai falar um pouco, tá, sobre a questão da socialização e da identidade, tá? A gente falou agora há pouco em termos de paisagem, de espaço urbano, de espaço rural, de natureza, problemas ambientais, e agora a gente vai falar um pouco da questão da socialização, tá? E do indivíduo, do ser humano, de nós, ok? E aí essa questão da socialização é algo que abrange diversos aspectos. Vai desde o nosso nascimento, tá? Os primeiros contatos que nós temos ali com a família, até quando a gente chega a virar adulto, e desse processo de nascimento até a nossa fase adulta, a gente vai ter diversos
marcos aí, diversos processos que levam-nos à questão da socialização. Nossos primeiros contatos surgem aí através da família, o pai, a mãe, irmãos, tios, tias, primos e primas, e esse processo ele vai se dando aos poucos. Primeiro a gente vai ter esses primeiros contatos com a família, tá? Isso fazendo com que a gente consiga conhecer um pouco da gente e do outro. Tem a parte, uma socialização em termos de escola, tá? Aí quem teve ou tem a oportunidade de ingressar na escola na idade regular, vai ter essa socialização na escola. Quem não, vai ter a socialização em casa, com os vizinhos e toda essa sociedade, as pessoas que vivem em nosso entorno. Então, isso depende muito do contexto que nós estamos inseridos, tá? Tem gente que não chega aí à escola, mas que tem muito contato com os vizinhos e começa a trabalhar cedo. E é o caso de muita gente que não teve acesso à escola, começa a trabalhar cedo. E nesse processo a gente vai ter contato com outras pessoas, não é? Mesmo assim. E esses contatos vai fazendo com que a gente crie amizades e formas de sociabilizar, de estar ali vivendo com o outro, compartilhando com o outro o seu dia a dia, tá? Então, essa questão da sociedade é no sentido de eu estar inserido no meio, né? Eu faço parte daquele ambiente, daquela sociedade ali, de alguma forma, seja com novas ideias ou não, seja com a minha opinião, seja criticando a opinião do outro, seja apoiando a opinião do outro. Tudo isso é viver em sociedade. Viver em sociedade é ter a sua opinião, ouvir a do outro, questionar, né, a opinião do outro, questionar a sua própria. Tudo isso a gente é viver em sociedade. É estar inserido num ambiente que vai trazer diversas discussões, diversas mesmo, de todos os tipos de discussões, desde questão política, educacional, sexual, tudo. Na sociedade a gente vai ter esse leque aí de informações que a gente pode conversar, falar, e é nesse processo a gente vai adquirindo mais conhecimento, trocando conhecimentos, vai fazendo amizades, desfazendo amizades. Tudo vai depender do contexto que o indivíduo vai estar inserido, tá? Então, assim, cada sociedade vai ter sua forma de pensar, de agir, vai depender muito do local, do contexto local, tá? Cada cidade tem sua história, tem seu processo ali de construção, e isso é muito, influencia muito naquilo que a gente vai pensar, que a gente vai ser, tá? Então, assim, se eu estou inserido numa sociedade, por exemplo, religiosa, claro que eu vou acabar seguindo aquela linha. Mais tarde eu posso mudar ou não, vai depender, mas aquilo ali vai fazer parte da construção, nem que seja para continuar ou para descontinuar. Então, é na sociedade que a gente vai sendo, vai ganhando conhecimento e vai aperfeiçoando, vai seguindo ou não, vai tendo outras ideias, outros caminhos, ou pode seguir aquele caminho, ou pode até contribuir para a mudança, tá? E é muito importante que a gente consiga pensar e entender a sociedade na sociedade na qual a gente está inserido, na qual a gente vive, ok? Eu sei que é bastante complicado, tem gente que tem um gênio muito forte, opiniões complicadas de serem compreendidas, mas o que a gente precisa é tentar entender, tá? Buscar entender qual é o contexto da sociedade que eu vivo,
que eu estou inserida e até onde eu faço parte e até onde eu consigo contribuir para aquela sociedade, tá? E a questão da identidade, ela vai estar relacionada com essa questão da sociedade. Ou seja, o que eu vou ser, né, a forma que eu vou agir, a forma de eu pensar, vai estar inserida no contexto da sociedade que eu estou inserida, que eu vivo, ok? Eu não vou agir de uma forma que eu nunca vi, que eu não conheço, e não vou... Como é que eu vou fazer uma coisa que eu não conheço, não é? Então, assim, a minha identidade, o meu ser, vai ser de acordo com o contexto, com aquilo que eu conheço. Eu conheço isso, isso e isso. E a partir desses conhecimentos é que eu vou pensar e vou agir na sociedade. E é nisso que eu vou ter a minha identidade. Identidade é se identificar, conhecer primeiro. Primeiro a gente precisa conhecer onde a gente está inserido, conhecer aquilo que existe no mundo, tá? É muito importante que a gente busque aí conhecer o que é que existe no mundo. A partir do conhecimento é que eu vou pensar e ver em qual contexto eu quero estar inserida, o que é que existe e o que é que eu gosto naquilo ali, dentro daquilo que existe. E a partir daí me identificar com esse contexto. Então a identidade é uma construção que a gente vai adquirindo na vida, tá certo? Eu, por exemplo, sou professora porque eu venho de um contexto que fez com que eu conhecesse, que eu gostasse, que eu quisesse ser professora. Então, existe todo um histórico aí de vida de cada um que vai refletir no que a gente é, no que a gente vai ser, tá? E a partir de todas essas questões de conhecimento, a gente vai adquirindo a identidade, aquilo que a gente se identifica, que a gente gosta, tá certo? Quando a gente fala muito de identidade, a gente entra muito na questão da cultura, certo? Existem várias comunidades que têm suas culturas específicas. A gente vê muito isso em locais, cidades menores, tá? Cidades pequenas, essa questão das tradições, das crenças, dos costumes, dos valores existentes naquele lugar. Nas cidades maiores, nas grandes, a gente vê um pouco mais modificada, porque geralmente nesses locais a gente vai ter um outro contexto de vida, uma outra dinâmica aí de vida, que faz com que muitas vezes a gente não consiga aí, manter algumas tradições devido a aceleramento mesmo do dia a dia, tá? E tudo isso vem nesse contexto aí de vida da gente. E a partir da identidade a gente vai construindo aí a nossa cultura, os nossos valores por meio da sociedade. Se eu vivo numa sociedade que preserva a tradição, provavelmente eu vou seguir aquela tradição ali e vou passando de geração em geração. E isso é bastante importante, a gente tentar aí manter um pouco das nossas raízes, dos nossos costumes, das nossas tradições. Claro que inovar é importante, e se é uma inovação boa, que vai fazer bem, que todo mundo vai estar inserido, que vai melhorar a vida, ótimo, tá? O importante é que a gente busque conhecer, respeitar acima de tudo o outro, a crença do outro. O respeito é algo bastante importante e que precisa sempre estar presente no nosso dia a dia, porque para que a gente consiga viver em sociedade, a gente precisa respeitar.
E quando a gente respeita, a gente é respeitado, tá? É essa troca aí de respeito que vai fazer com que a sociedade ela viva, vamos dizer, em paz, tá? A gente só consegue viver em paz quando a gente tem um respeito. A gente respeita um ao outro. E esse respeito vai desde o respeito à opinião, à crença, ao costume, à tradição, à cultura, à identidade. Se a gente consegue respeitar um ao outro, a gente consegue viver em uma sociedade em paz, em uma sociedade onde todos tenham tranquilidade, onde todos consigam se relacionar de forma que não exista conflitos. E é isso que a gente precisa pensar e colocar em prática. A gente vê várias questões aí no nosso dia a dia, questões essas que não fazem bem, tá? Muitas coisas ruins acontecendo, e essas coisas ruins só acontecem porque as pessoas não pensam um no outro. Tá? A gente precisa pensar em nós, mas também a gente precisa pensar no outro. Se eu faço algo que te prejudica, que prejudica o outro, eu vou estar fazendo algo, isso que eu fiz com o outro que prejudicou esse outro vai me prejudicar também. Porque quando a gente erra, quando a gente faz uma coisa que não deve, aquilo ali retorna pra gente de alguma forma. Por isso que a gente precisa pensar e agir de forma boa, correta com o outro, para que a gente também tenha uma resposta boa, uma resposta positiva, tá? É aquele famoso ditado que diz: não faça com o outro o que a gente não quer que faça com a gente. É bem por aí, não é? É isso, é respeitar um ao outro. E assim só assim a gente vai conseguir viver em uma sociedade que tenha um equilíbrio, que não aconteça coisas ruins, tá? Respeitar um ao outro é essencial para viver em sociedade. E a gente vê diversas desavenças devido à falta de respeito, ok? É respeitar que a gente vai ser respeitado e vai fazer com que a gente consiga aí viver em sociedade.